Olá pessoal, bom dia, boa noite, gravando aqui mais uma aulinha para vocês. Hoje nós vamos abordar o capítulo 7 da apostila de História 1. Esse capítulo 7 vai estar trazendo um pouquinho do que serão as revoltas rurais e urbanas no contexto do que nós chamamos de República Velha ou República Oligárquica nesse momento, né? Então, vamos pegar hoje a ideia do que foi a Revolta da Vacina. Em 1904 ela está totalmente ancorado ao contexto de modernização do Rio de Janeiro, do centro do Rio de Janeiro, que era a capital da República. Enquanto o Rio de Janeiro ele passava por um processo de abstenção eleitoral, né? Se lembra que eu tinha até comentado com vocês que cerca de 90% da população carioca não votava. O Rio tinha um outro problema mais sério, além do que a questão política, né, dessa questão da cidadania, que era um alto índice de mortalidade associado a questões sanitárias, ou seja, a questão da saúde, porque nós temos uma grande presença de febre amarela e da varíola no cenário do centro do Rio de Janeiro. Por quê? Porque você não tinha, por mais que o Rio de Janeiro fosse capital da República, uma infraestrutura e também saneamento básico dessa população, né, mais carente. E nesse cenário nós vamos ter também, sobretudo inspirado pelo modelo francês de Belle Époque, né, ou seja, o padrão de cultura seria, né, ser parisiense, né? Então, ou seja, você tem uma importação dessa cultura onde ela automaticamente ela tenta ser aplicada numa melhoria da infraestrutura da capital. Então, ou seja, muitos lugares eles serão elaborados ou remodelados de acordo com uma arquitetura francesa. Mas atrelado a isso, né, nessa modernização do centro do Rio de Janeiro, nós temos que pensar o seguinte: é uma modernização para quem? Na verdade, ela vai contemplar uma elite burguesa. E nesse cenário, automaticamente, quem vai mais sofrer é a população mais carente. Tanto que quando você pega aquela região onde você tem a própria figura da Central do Brasil, ali era uma coisa muito mais plana. Então, consequentemente, aquela população que morava ali será expulsa, porque vamos ter uma culpabilização, uma responsabilização por parte do governo federal em relação a essa população. E veja, se eu não posso mais morar no centro, para onde é que eu vou me deslocar? Para os famosos subúrbios, né? E aí nós vamos ter, indo um pouquinho para a matéria da nossa querida e maravilhosa professora Fernanda, um outro processo que é o processo de periferização, ou seja, as periferias elas vão começar a ser ocupadas, né? Em muitos momentos nós não vamos ter áreas, né, casas apropriadas para essa população, nós vamos ter um outro fenômeno geográfico falando, já que essa população ela vai ser segregada socioespacialmente, que é o de favelização, o surgimento das primeiras favelas. Nesse contexto de modernização do centro do Rio de Janeiro, nós também vamos ter, né, a expulsão e a destruição do Morro do Castelo e a criação da famosa Avenida Rio Branco, né? Isso também é importante citar, que fica no centro do Rio de Janeiro, avenida essa até os dias de hoje. E atrelado às questões sanitárias, né, um grande médico chamado Oswaldo Cruz, né, daí a famosa Fiocruz em Manguinhos, ele começa a desenvolver pesquisas racionais, científicas, né, para descobrir uma cura, né, uma vacina, né, para tratar a febre amarela e a varíola. Até porque não adiantaria expulsar e não equacionar o problema sanitário do território. Por conta disso, ele inclusive descobre, para vocês terem uma noção, o governo brasileiro, eles, né, de uma forma esdrúxula, né, ele vai nesse momento, antes de você descobrir a vacina, pedir para aquela população que mora no centro do Rio de Janeiro pegar um rato e botar na sua casa, porque eles acreditavam que era possível equacionar o problema assim da doença. O que transmite a doença automaticamente a urina do rato e a pessoa acabava infectada. Por conta disso, nós vamos ter uma intensificação dos processos e aí a grande saída foi a descoberta da vacina. Só que por que é a revolta da vacina? Poxa, o governo fez algo bom para aquela população, tá descobrindo uma cura para aquela doença, um método de prevenção. Sim, só que a forma com que o governo e suas tropas fizeram esse processo, ela gerou repressão. Por quê? Muitas mulheres foram estupradas pelas tropas militares, existia o uso de roubo, o governo roubava, né, quando ia entrar automaticamente nas casas para fazer a campanha de vacinação obrigatória. Muitas mulheres se resistiram
né? Então, ou seja, a resistência das mulheres também estava atrelada a elas não quererem te dar o braço, então terem que levantar a roupa. Tem toda uma questão moral e ética atrelada nisso, também uma questão religiosa. Houve muitos casos, não somente dos furtos de saques, como também de violência. Então o povo fez um motim contra a forma arbitrária com que era conduzida e fez o quê? O processo da revolta da vacina. O que o governo responde? Porrada no povo. Até porque se eu não fizer a campanha de vacinação obrigatória, eu automaticamente não tenho a cura, né, para a prevenção, pelo menos, dessas doenças. Uma outra revolta urbana que vai surgir é a famosa revolta da Chibata, com a figura do João Cândido, marinheiro negro, né, automaticamente já deu para perceber que ela envolve a Marinha. Por quê? Porque de todas as guarnições, de todas as alas militares, a Marinha ela era aquela que tinha piores condições de trabalho. Então eu estou falando de altas jornadas de trabalho, de salários muito baixos, maus tratos dentro, né, por parte dos altos oficiais, dos altos escalões. Você tinha também, né, uma insalubridade, trabalhava no meio de ratos, de esgotos, né? Então um cenário, né, extremamente assim contrário para quem entrasse, né, dentro dessa ala militar. Qual foi a lógica, né? Os militares ameaçaram também bombardear o Rio de Janeiro, que era a capital, e o governo, sabendo que ele precisa, no caso, né, dos militares da Marinha, até porque é por conta da defesa do seu território, a única revolta que será chamada para um diálogo é a revolta da Chibata. E por que esse nome? Que a maioria dos marinheiros, eles eram negros, né? Então, se comparado às outras alas militares, era mais fácil uma acessibilidade em relação à Marinha, quando comparada aí, por exemplo, a entrada no Exército, né? Isso é importante também citar. E aí, indo para o campo, né, para o meio rural, nós temos 3 outras grandes revoltas rurais, né? A primeira delas, a Guerra de Canudos, né, onde você vai ter o Arraial de Belo Monte, né, o famoso Arraial de Canudos, e um líder chamado Padre Antônio Conselheiro. É importante destacar que a Guerra de Canudos e o cangaço tem sempre esse caráter messiânico, né? Então, ou seja, esses líderes eles são vistos como messias porque eles salvariam a população do campo contra a exploração do grande proprietário, do latifundiário, e também contra o governo. Então, o que o cangaço, a segunda, que nós vamos destacar, e também, né, a Guerra de Canudos, eles vão contestar. Eles vão contestar a forma de pobreza que estava no campo, a miséria, né, o desemprego, os altos impostos que eles deveriam pagar, né, a desigualdade social, a desigualdade econômica, né, a falta de oportunidades igualitárias para a população do campo, a alta violência e repressão por parte dos latifundiários, as formas de expropriações das terras. Então, o que o Antônio Conselheiro chega? Fundamenta a região de Belo Monte, famoso Arraial de Canudos, e ali se transforma num lugar de resistência contra tudo aquilo que eu já tinha acabado de mencionar para vocês. Então ele faz o caminho contrário. E ali também virou uma zona de peregrinação por parte dessa população rural, porque eles enxergavam no Antônio Conselheiro, né, diante de um líder religioso que usava do seu discurso religioso como massa de manobra, né, como uma solução para esses problemas, dado haja vista que eu falei desse caráter messiânico, messianismo. Né? O que o governo brasileiro faz? Eles invadem a região de Belo Monte, Canudos, né, exterminam as tropas do Antônio Conselheiro, matam o Antônio Conselheiro, porque para o governo ele chegava que matar o Antônio Conselheiro, pelo fato dele ser uma liderança, é fazer o que? Desmobilizar o movimento. Tá, ok? A Guerra do Contestado, ela, né, está totalmente atrelada a uma área disputada entre Santa Catarina e Paraná, entre os anos de 1912 a 16. E nós também temos mais um líder religioso, que é o Beato José Maria, justamente porque ele faz essa resistência. Sendo que essa área, esse território que era disputado entre Santa Catarina e Paraná, né, ela será dada, né, um dos nomes das ferrovias, que tinha uma ideia de construir uma estrada que ligasse o Rio Grande do Sul até São Paulo, sendo que também foi concedido a ele, né, o Percival Farquhar, né, o direito de explorar a madeira da região, né, e essa região até então já era ocupada. Então já viu qual é o problema, uma região que já era ocupada, teremos exploração das madeiras e totalmente devastada por conta dessa ideia de criar uma estrada de ferro que ligasse o Rio Grande do Sul
até São Paulo, né? O que, que o governo faz? Porrada na população que não queria automaticamente, né, ceder aos interesses, né, do Percial Farquhar, né, e aí desmobiliza também o movimento e mata, assassina o José Maria. E o cangaço, com o famoso Virgulino Lampião, né, automaticamente aí já não tem mais aquele caráter iniciano, mas é um livro que inclusive inspirou um autor marxista inglês chamado, um historiador marxista inglês chamado Eric Hobsbawm, chamado Bandidos, porque o Virgulino Lampião, a partir da sua resistência, né, ele vai ser classificado como bandido porque ele faz a ideia do banditismo social. Então ele promove saques nas cidades com suas tropas, né, para também fornecer para aqueles que não nada possuíam dentro da região nordestina. Né? Qual é a saída também do governo em relação à questão do cangaço? É exterminar o Lampião, né, que também será assassinado e fez essa resistência sob a forma do banditismo social. Fazer só um adendo para vocês, no ano de 1917, nós vamos ter a primeira greve operária no eixo Rio-São Paulo. Até porque a gente pode chamá-la de mais uma revolta urbana. E por que greve é sempre uma coisa de preocupação por parte do governo nesse momento? Porque eles temiam que essa greve ela pudesse crescer, até porque ela era politizada, e desembocasse numa famosa guerra civil. Até porque a maioria dos operários eles eram imigrantes, muitos italianos, alemães, franceses, que vieram para o Brasil em busca de melhores condições de trabalho e vieram munidos com as ideias marxistas. Então, muitos são marxistas, anarco-comunistas, muitos também são federados também em relação a sindicatos, e automaticamente eles começam a pedir melhorias em relação à sua condição de trabalho, né? Melhores jornadas de trabalho, melhores salários, ganho por insalubridade, fim do trabalho infantil, para que eles pudessem ter uma condição digna para poder exercer a sua mão de obra, exercer o seu trabalho, tá ok? Grande abraço, pessoal, né? Eu sei que demorei um pouquinho esse vídeo, mas o módulo é um pouquinho extenso. Próximo encontro nós vamos falar da famosa crise de 1929, a famosa quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Grande abraço, um abraço nos familiares de vocês, espero que todos sejam bem.